Papo Antagonista, reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem, boa noite, bem-vindo, deputado Fábio Tradi. Boa noite, Cláudio, um prazer estar com você para conversar com todos que nos acompanham. Bom, eu vou começar com o tema que ontem nos tirou o sossego, que é o Código Eleitoral. A gente, inclusive, está destrinchando o Código Eleitoral, não sei se o senhor já teve a oportunidade de analisá-lo. Existem vários artigos que me parecem até bastante positivos. A proposta do Código Eleitoral é uma proposta de sistematizar, né, muita coisa que está espalhada hoje pelo país, é tentar, vamos dizer assim, dar mais solidez às regras eleitorais. Agora, é claro que sempre aproveitam a oportunidade para colocar um jabuti. E o jabuti que nós já pensamos ontem é justamente aquele que prevê uma quarentena de 5 anos para juízes, promotores, policiais concorrerem a uma eleição, disputarem um pleito. E pela leitura que nós fizemos desse documento, fica bastante claro que existe aí uma motivação política de se barrar a uma eventual candidatura de Sérgio Moro, já que ele virou uma espécie de inimigo nacional, né? O Lula não quer o Moro, o Bolsonaro não quer o Moro, e a gente, obviamente, não pode deixar de notar que a relatora do Código Eleitoral, a Margarete, ela é conterrânea, aliada do Ciro Nogueira, que hoje é o principal ministro do governo Bolsonaro, homem de confiança, está dentro do Palácio do Planalto. A sua avaliação em relação a essa proposta? Cláudio, sem fazer qualquer juízo de valor a respeito do esforço empreendido pela Margarete Coelho, eu devo dizer que o trabalho de sistematizar e consolidar diversos dispositivos, né, de natureza eleitoral que estão espalhados pelo sistema é positivo, como você bem salientou. A questão é que se trata de um diploma normativo com mais de 900 artigos. Para se ter uma ideia, o Código de Processo Civil, que eu tive a honra de presidir a comissão especial, levou 15 meses na comissão especial para analisar, estudar, debater e discutir os temas, os capítulos, os títulos. E aí depois é que foi a plenário. Não me parece que isso tenha se repetido no grupo de trabalho, não é? Liderado pela Margarete Coelho. Por isso, a minha avaliação é que é preciso mais tempo para a maturação da análise destes 900 e tantos dispositivos. Porque, como você bem disse, a equipe está destrinchando. O trabalho é esse mesmo, é de dissecar, de destrinchar, é de analisar parte por parte, porque são muitos os dispositivos. Com relação a este específico, mantida esta redação, no sentido de alcançar aqueles que nos últimos 5 anos tenha saído da magistratura, do Ministério Público, não tem como negar um viés casuístico. A intenção não é induvidosa, é atingir pela via do tapetão, no caso, formulação de uma lei, os direitos políticos do Sérgio Moro. Eu fui e sou autor de um projeto de lei semelhante, mas há uma diferença entre o meu projeto de lei e este dispositivo. É que no meu projeto de lei eu deixo no parágrafo 4º, no inciso 4º do artigo 4º, muito claro o seguinte: todo aquele que pediu aposentadoria ou exoneração dos seus cargos de carreiras de Estado não é atingido pela lei, porque ela se projeta para o futuro. Agora, pelo que eu vi aí, ela se projeta para o passado. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Por favor, produção, coloca na tela
o espelho do projeto do Fábio Tradi, até porque nós chegamos a debater, não sei se foi aqui no Papo Antagonista ou no Gabinete de Crise, mas nós debatemos esse tema em algum momento aqui, quando ele veio à tona. Pode baixar um pouquinho? Olha aí, ó. Baixa, até chegar aí, peraí. Sobe aí um pouquinho. Mais um pouquinho. Cadê? É onde está os 6 anos. Aí, ó, sobe mais um pouquinho. Aí, pronto. É o 15 ali. Os que magistrados ou membros do Ministério Público não tenham afastado definitivamente seus cargos e funções até 6 anos anteriores ao pleito. Aqui, inclusive, você estava prevendo 6, né, e não 5. Eu acho que é importante, deputado, até porque depois que o senhor deu ontem a declaração aqui no site, justamente falando... Oi. Justamente falando do casuísmo e da inconsistência, exato. Passou a circular nos grupos de WhatsApp esse documento, inclusive vários me mandaram lá da Câmara, me mandaram esse aí, para falar assim, pô, o Fábio Tradi está sendo hipócrita, porque ele falou que é contra, que está inconsistente, mas ele fez uma proposta semelhante. Então, por favor, agora aproveite para fazer a diferença entre a sua proposta, explicar a diferença entre a sua proposta e a da Margarete. A proposta, ela permitiria que o Sérgio Moro fosse candidato a presidente, e a dela não. Simples assim. Porque a minha proposta, ela estende os efeitos para o futuro. E pela forma como está redigido esse dispositivo, ele alcança aqueles que no passado pediram aposentadoria e exoneração. Isso é uma inconsistência jurídica flagrante. Então, não tem como esconder um viés casuístico aí neste dispositivo. Querem derrotar Sérgio Moro, tenham a coragem de enfrentá-lo nas urnas. Simples assim. Agora, forjar uma lei para caçar direitos políticos de um cidadão é algo que princípio elementar do direito repudia, porque toda lei tem que ter como característica a abstratividade, a generalidade e a impessoalidade. Neste caso, mantida esta redação, e eu não estou aqui dizendo que a Margarete que o fez e que ela teve ou não essa intenção, mas mantida esta redação, tanto a abstratividade quanto a impessoalidade e a generalidade não estão presentes, portanto, facilmente vulnerável e pode ser derrubada se for questionada judicialmente, Cláudio. Esse texto, ele passou pelo seu gabinete, porque a gente sabe que a construção de um texto desse, de um código, né, e até de outros textos mais simples, mas o senhor citou aí o Código de Processo Civil, por exemplo, e a gente sabe, a gente acompanha o processo legislativo, a gente sabe que antes mesmo de ser apresentado um projeto como esse, há um acordo, né, de líderes, há um acordo de bancadas, isso passa, um texto como esse, né, naturalmente já deveria passar, antes até de ser apresentado à análise e ao escrutínio público, ele normalmente circula internamente até para colher impressões de cada um. O senhor já tinha tido acesso a esse texto? O senhor já tinha conhecimento desse artigo especificamente? O senhor tem ideia de quem sugeriu a inclusão desse artigo? Me falaram que é uma demanda muito antiga do Congresso. Eu não tive acesso ao texto integral, porque foram várias as modificações feitas, um parecer, aí é publicado outro parecer, mas a deputada Margarete Coelho, ela é competente, ela é esforçada, e o que eu defendo é que tenhamos tempo. Eu não sei por que essa pressa em aprovar um diploma com 900 dispositivos. Simples assim. Por que não oferecer, pela extensão de um tempo mais dilatado, a oportunidade para os deputados analisarem com suas assessorias, com as consultorias da casa, não é? E assim oferecerem sugestões. É verdade, houve um grupo de trabalho, ouviu especialistas,
mas como se trata de um diploma muito extenso e que abrange muitas áreas e setores da legislação eleitoral, não há razão para ter pressa. É preciso diferenciar a celeridade, que é bem-vinda, da pressa. A pressa, neste caso, eu não vejo nenhuma razão para tê-la. Eu vejo. Eu vejo, é para que isso seja aprovado antes de outubro, né? Para valer para a eleição do ano que vem, para impedir qualquer eventual candidatura de Sérgio Moro. É bom a gente dizer aqui, deputado, que até agora, até hoje, o Sérgio Moro não se manifestou publicamente. Ele hoje está na iniciativa privada. Obviamente, há um pleito de muitos eleitores, de muitos cidadãos que, obviamente, se aferraram à bandeira do combate à corrupção, felizmente, e que gostariam de ver, né, porque entendem que o Sérgio Moro é uma figura ilibada e que, obviamente, teria condições de colocar essa bandeira na prática, já que o Brasil sofreu muitos reveses, especialmente no atual governo, em função de decisões tanto do Legislativo, como do Executivo, como do Judiciário, né? Então, vários avanços institucionais obtidos pela Lava Jato ou em consequência da Lava Jato, eles agora estão sendo retirados, né? Nós estamos regredindo, e isso... Ontem até estávamos aqui no programa com o Carlos Fernando, um dos ex-coordenadores lá da Lava Jato, e ele salientou isso, né? Muitas coisas, muitos avanços que nós tivemos hoje, nós perdemos isso e estamos sofrendo, na verdade, um retrocesso em diversas searas, na seara eleitoral, inclusive, né? Eu vi que nós noticiamos aqui essa mini reforma eleitoral que foi aprovada também a toque de caixa, né? Ela traz uma série de itens que são muito preocupantes, né? O próprio partido poder escolher onde aplicar o fundo partidário, sem nenhum critério balizador, você poder voltar com boca de urna, com transporte de eleitor. Gente, isso é tão antigo, esse processo de você comprar voto. Esse é o voto de curral, é mais retrógrado que se tem no Brasil, de você pegar o eleitor lá no interior, lá no sertão, e aí bota ele num ônibus, né? E aí dá um almoço, dá um lanche, dá um jantar, e aí o sujeito vota no candidato que pagou, que comprou esse ônibus, que alugou esse ônibus, né, e que levou o eleitor. A gente percebe claramente que é essa a intenção. Aí surge a minha dúvida aqui do próprio processo legislativo, porque a gente tem visto isso acontecer muitas vezes. O senhor mencionou, né? Um projeto que tem aí mais de 900 laudas, é uma correria, vão aprovar isso a toque de caixa, porque teria que ser a toque de caixa. Como é que o senhor avalia a atual gestão do Arthur Lira? Porque ele fez umas mudanças regimentais e tem adotado um expediente, inclusive foi muito, muito conhecido na gestão do Rodrigo Maia, que é o expediente de votação noturna, né? Fora dos olhos do escrutínio público, e também ele adotou ele fez umas mudanças regimentais que também dificultou aí o papel da oposição, né, de obstruir as votações para poder aprofundar o debate. Além disso, a gente percebe, e o senhor citou isso agora, a gente percebe também que os textos que estão sendo colocados em votação no plenário, nas comissões, eles vão sofrendo modificações, e quando aquilo é posto em votação, você não sabe nem que versão é que está sendo votada, né? Então, o senhor, às vezes, até analisou isso no seu gabinete, determinado projeto, quando chega lá, é um projeto quase parecido com aquele que passou no seu gabinete, mas que contém 3, 4, 5 artigos que, de repente, desviam o objeto daquele projeto. O que o senhor tem a dizer em relação a isso?
Cláudio, eu faria dois senões à gestão do Arthur Lira. O primeiro, eu entendo que ele deveria decidir os pedidos de impeachment. Ele deveria decidir. O que eu penso que não deve ser feito, ele está adotando essa alternativa, é não decidir, não é? Ou sim ou não, porque gera uma incerteza que o único beneficiário, né, dessa incerteza é ele, o presidente, porque o governo, de certa forma, fica na dependência de uma decisão dele. E todos aqueles que querem a deflagração do processo de impeachment ficam aguardando também a decisão dele. Ele não decidindo por dar seguimento ou por liminarmente rejeitar os pedidos de impeachment, gera uma insegurança, uma angústia, não é? E instabilidade. Então, esse é o primeiro senão. O segundo, eu penso que matérias legislativas de ampla extensão não devem ser trabalhadas pelo instrumento grupo de trabalho. Eu participei de um grupo de trabalho quando nós analisamos o pacote anticrime enviado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ali era cabível. Por quê? Porque não era código. Eram modificações esparsas de vários diplomas legais. Agora, quando se trata de código eleitoral, este que você e eu acabamos de tratar, código de processo penal que está sendo tratado, eu penso que seria mais interessante para a sociedade brasileira que trabalhássemos no âmbito de uma comissão especial, como está no regimento. Por quê? O grupo de trabalho, ele, de certa forma, é escolhido pelo presidente, Arthur Lira. Já a comissão especial, ele é composto pela indicação dos partidos. Portanto, eu penso que é mais democrático. No grupo de trabalho, não vigoram mecanismos procedimentais que são fundamentais para imprimir um caráter de legitimidade na elaboração da lei. Por exemplo, no grupo de trabalho, você não pode fazer uma obstrução. Na comissão especial, você pode fazer uma obstrução. No grupo de trabalho, não há exigência de quórum para se votar. Imaginemos, por exemplo, que no grupo de trabalho cheguem 6, 7 deputados e por 4-2 se aprova um dispositivo que é um código. Agora, na comissão especial, não, tem quórum mínimo. Então, eu acho que esta opção do Arthur Lira por criar grupos de trabalho não me parece a mais acertada para se fazer lei da forma correta. Duas coisas. Uma, a gente percebe que também há uma intenção com esse projeto de se barrar ou de se evitar a ampliação da base de apoio do Bolsonaro, da base de apoio bolsonarista, que é reconhecidamente formada por policiais, né? A gente tem aí bombeiros, pessoal da segurança pública, chamada bancada da bala, ou bancada da segurança pública. O senhor percebe esse sentimento? O senhor concorda? O senhor acha justo você vetar a participação de quem quer que seja? Quando o senhor fala mesmo, 6 anos, né? Eu fiz esse questionamento, eu volto a repetir, não é muito para uma quarentena, não bastaria ser uma quarentena ali da próxima eleição, porque, afinal de contas, você está quase comparando com a perda de direitos políticos provocada pela lei da ficha limpa. Não teria nenhum problema reduzir a quarentena, fosse o meu projeto apreciado, fosse o meu. Porque eu estaria absolutamente consciente de que ninguém que já tivesse pedido aposentadoria ou exoneração seria atingido. Então, não seria um projeto de lei fulanizado, não seria um projeto de lei direcionado a atingir uma pessoa. Agora, que há uma diferença entre policiais, civis, militares, delegados, membros das Forças Armadas, membros do Ministério Público, membros da magistratura, com
advogados, médicos, professores, jornalistas, há. A questão é o tempo. 6 anos é muito? Não tem problema. Vamos ver qual é o tempo razoável. 4 anos? 3 anos? 5 anos? Vamos discutir, vamos ouvir todos os segmentos e chegamos a um acordo. Assim, a gente poderia trabalhar de uma forma muito equilibrada, ponderada e sabendo que ninguém seria alvo específico da elaboração da lei. Agora, mantida esta redação, eu penso que seria uma forma de fulanizar a lei e, portanto, ela estaria viciada. Outra coisa, última coisa aqui, não quero tomar seu tempo, sei que sua agenda é apertada. A minha pergunta é a seguinte: a gente tem justamente um código, né, com uma série de novas regras. Eu estava olhando esse código eleitoral e aí eu achei curioso. Nós, inclusive, já tínhamos ressaltado, já tínhamos alertado para isso, que é a vedação da divulgação de pesquisas eleitorais até a antivéspera, né? Ou melhor, depois você pode só divulgar pesquisas eleitorais até a antivéspera da eleição, porque acham que as pesquisas acabam influenciando o voto, etc. e tal. É um assunto, vamos dizer assim, a premissa ela é discutível, ela é válida e ela pode ser discutida sem problema nenhum. Influencia, não influencia a pesquisa? Ok. Então, se aprovado o Código Eleitoral do jeito que está, você, então, permitiria pesquisas apenas até a antivéspera. Então, a partir daí, estariam suspensas as pesquisas eleitorais. Só que a Câmara acabou de aprovar essa mini-reforma que eu mencionei, que está agora lá no Senado, está indo para o Senado, que garante a volta da boca de urna, né? Essas outras propagandas, a coisa do showmício, né? Fora essa história que eu falei do ônibus, etc. e tal. Assim, se a Câmara não quer que haja interferência no voto do eleitor ali nas vésperas da eleição, como é que veta a pesquisa e permite a boca de urna? A boca de urna ali, a propaganda de boca de urna, que fique claro. Eu votei contra integralmente e nos destaques também no pacote que foi trabalhado pela Renata, não é? Pela deputada Renata Abreu, por entender que ali havia modificações que representavam retrocesso, não é? Infelizmente, prevaleceu, depois de um acordo com a retirada daquele distritão e a inclusão das coligações. Eu penso que nada impede a divulgação de pesquisas, não é? Se elas se mostrarem fraudulentas, temos o Poder Judiciário para depois sancionar com indenizações por danos morais, danos materiais, e não creio que o eleitor hoje, maduro, já testado várias vezes, desde 1986, o Brasil está tendo uma eleição a cada 2 anos, não é? Então, são muitas eleições. Não creio que se deva inibir a publicação de pesquisas e agora sou contra showmício. Acho que seria uma forma de vulgarizar, coisificar, né? Nivelar por baixo uma campanha eleitoral que tem que ter base nas ideias, poxa, na doutrina, na sustentação de programa, sabe? No debate sério, aprofundado, sobre o que uma cidade precisa, o que um Estado quer, não é? Por que um governante, qual é a postura de um presidente da República, o que o presidente deve fazer, o que não deve fazer. Aí você me coloca lá uma dupla sertaneja, poxa, não combina, acho que não tem sentido você discutir seriamente uma proposta política com um show. Só isso, eu penso que não tem nada a ver isso aí. Também sou contra carregar eleitores nos carros. Ele vai ficar agradecido ao sujeito que está dando carona. Óbvio que ele vai sair lá do bairro da periferia, 12 quilômetros até o local de votação. Ele vai, muito obrigado. Quem que o senhor quer que vota, na hora ele vota. Isso é errado.
não é? Isso distorce o sentido da democracia. Nós temos que nos nivelar por cima, não olhando para baixo. Assim, eu quero dizer que nós precisamos, sabe, Cláudio, na minha avaliação, ampliar esse leque, não é? Nós temos, de um lado, um ex-presidente, não é? E, deste lado, o atual presidente, mas eu penso que o Brasil tem mais coisas para discutir, tem mais visões de mundo e tem mais conceitos, né, que precisam ser debatidos. E é nesse sentido que o PSD está trabalhando. Vou aproveitar o seu gancho e já colocar... Vou levantar a bola para você cortar. O Pacheco, a gente percebe aí o Kassab fazendo muitas articulações, montando palanques estaduais e trabalhando muito pela candidatura do Pacheco. Mas no meio político, muita gente ainda não acredita que o Kassab realmente queira a candidatura do Pacheco como terceira via. Muita gente acha que é para só ganhar musculatura e depois, sei lá, colocar o Meirelles como vice do Lula. E assim, há muita especulação e falta, às vezes, assim, de confiança de que realmente ele queira. Eu não sei nem se o Pacheco quer, né? Que você me diz disso? A terceira via vem pelo PSD, vem na cabeça de chapa, ou ela vai ser uma via auxiliar do extremismo que já está posto? Eu acho o seguinte, que nós precisamos ter mais vias do que 3, não é? A terceira via não significa que ela seja pior do que as outras duas. Por que não 4, 5 vias, sendo que 2, 3 consistentes, não é? Bem sedimentadas em termos de programa de governo, convincente, sedutora? Acho que o Rodrigo Pacheco, se não quisesse ser pré-candidato, ele já teria dito. Ele não disse. E eu posso dizer a você, Cláudio, o Kassab está trabalhando, sim, firme, para termos uma nova alternativa, além dessas duas, não é? Pelo PSD, para pluralizar o debate e, quem sabe, encontrar um caminho moderado, ponderado, equilibrado para o Brasil. Muito bem, esse foi o Fábio Tradi, deputado PSD. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. Não preciso dizer, o programa permanece aberto para futuras colaborações. Muito obrigado, Cláudio. Um grande prazer ter conversado com você e com os que nos acompanham. Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.